internamente, tudo isso que a gente ouve aí, os militares da reserva revoltados, a maioria deles bolsonaristas, inconformados com o fato do Bolsonaro não ter vencido a eleição e imaginando que poderia ter havido uma intervenção militar para manter o Bolsonaro no poder. Essas pessoas, inclusive, depõem contra a própria força, porque quem foi que disse, quem foi que avalizou, qual foi o instrumento técnico que avalizou o resultado? Foi o Centro de Defesa Cibernética do Exército, não é do Exército, é missão do Exército, mas é da nação, é do Ministério da Defesa. Viram todos esses, eu mesmo aqui, né, no Glauber, falei a última vez que eu estive aqui, disse, o Bolsonaro tem que mandar abrir esse código-fonte da apuração. Se o cara não der para ele, vai lá e toma. Falei isso, vai lá e toma. O povo precisa saber. Mal sabia eu que todos já tinham sido abertos. Mas era um dado que estava sendo escondido, não sei por quê, para manter as pessoas preocupadas, revoltadas. Né? Isso é ruim. Todos os códigos foram abertos pelo CD-Ciber e não foi encontrado nada que pudesse dizer que houve fraude. Houve panes nas urnas aqui e acolá, mas somando tudo isso, não inverteria o resultado. Está no relatório. Então, eu vejo os companheiros da reserva inadvertidamente trabalhando a favor do lulismo. Porque no momento que eles agridem as forças, estão fazendo exatamente aquilo que o PT quer que seja feito, mas não tem condição de fazer. Tem que usar alguém para fazer. Agora, estão usando a Polícia Federal, pega lá aqueles negócios lá de 2018, da intervenção, e no final o cara diz assim, pois cadê o resultado disso? O legado, o que que ficou? Não ficou nada, lógico que não ficou, porque a gente sabia que naquele prazo de 1 ano, tu não ia mudar nada no Rio de Janeiro. A estratégia usada nas intervenções lá nos morros, nas favelas, nas comunidades, qual era o princípio? O princípio da massa. Joga a tropa lá para cima e ocupa todos os espaços. Se você ocupou todos os espaços, o bandido tem que sair. A tropa vai ficar lá o tempo todo? Não. O bandido sabe que um dia a tropa tem que sair dali. Ele fica esperando. A tropa sai, o bandido volta. O inverno passa, né? É isso aí. Então, o cara diz, vamos fazer uma intervenção militar, intervenção federal, nem era militar, intervenção federal na segurança pública. Aí tem 1 ano para fazer, deram R$1 bilhão lá, né? Aqui é uma guerra. A solução da segurança pública no Brasil é uma solução de Estado, não é uma solução, é um problema de Estado, não é um problema de governo. Tem que estar nos objetivos nacionais. Hoje, se você for fazer um plano de governo, um plano de Estado, um plano de nação, você tem que incluir na segurança pública o objetivo nacional para acabar com a bandidagem no Brasil. Não é um governo, nem 2 que vão fazer isso. Então, cara, decretou lá mas a intervenção, mas todo mundo sabia que naquele ano ia ser feito muita coisa, mas não ia ser resolvido o problema. Para resolver o problema no Rio de Janeiro, tinha que fechar o Rio de Janeiro, transformar em área de guerra, subir os morros, matando gente, combatendo, lógico, né? Não é matando gente, combatendo. E efeito colateral, vai morrer gente que deve morrer, porque está combatendo, e gente que não tem nada a ver com isso, como em qualquer guerra. Mas isso é uma decisão política que tem que ser tomada, né? A guerra é a política por outros meios, né? Desde o tempo de antanho que a gente sabe disso. Então, a gente já sabia que ia ter esse combate todo lá, mas não vai resolver, e não resolveu. Agora, pega a Polícia Federal, pega esse assunto e coloca de novo em pauta. Para quê? Para quê? Para colocar em xeque as forças. Então, eu acho que nós estamos vivendo esse momento. Cheio de ensinamentos aí, nós temos que nos reorganizar para fazer frente novamente à situação.
politicamente, dentro da Constituição. Temos, logicamente, temos problemas que nós agora estão agravados, que é a participação, a politização da justiça. Que às vezes muita gente fala em judicialização da política. Eu falo o contrário. Para mim, é a justiça entrando na política. É muito mais grave do que a gente dizer que é judicialização da política. Não, é a politização da justiça. E, consequentemente, como existe essa politização da justiça, nós vemos muita incoerência. Uma hora está dizendo uma coisa, outra hora faz outra. Então, essa incoerência é ruim, porque cria a insegurança jurídica, que nós vemos, não é só, nós vemos no Brasil, e isso tem consequência para fora, né? As pessoas que vêm investir aqui já não investem com a mesma segurança, porque não sabem o que vai acontecer. Então, mas tudo isso é possível de nós controlar. Eu tenho visto muita gente dizer, agora não dá mais, porque se nós formos sair para a rua para fazer manifestação, está proibido. Não, isso aí é um medo que está sendo colocado de uma forma negativa, eu não vou dizer artificial, né? Colocar um medo. Ninguém fala que não pode ter manifestação. Nós vemos que a esquerda, por exemplo, abaixou muito a bola. É só olhar para trás e ver as manifestações. Eu ontem mesmo fiz uma pesquisa na internet, as manifestações da esquerda, do MST, quebra-quebra, vandalismo, invasão de ministérios, até o edifício onde morava, ou onde tem uma residência em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, a ministra Carmen Lúcia, o MST foi lá e pintou de vermelho o prédio dela. Isso é vandalismo, né? Então, a esquerda perdeu, agora não tem, em função de toda essa onda que está sendo feita em cima do 8 de janeiro, eles não têm moral mais para sair à rua, fazer as manifestações dele, ocupar. Eu vi ontem também nessa minha pesquisa as invasões do MST nas fazendas, matando gado. As fotografias, inclusive, são tão terríveis que no Google elas são sob uma censura. Você tem que publicar, mas dizer a cena é forte, etc. Então, eu nem coloquei nada disso no texto que eu estava querendo colocar. Mas nós fizemos uma vez, podemos fazer tantas vezes quanto nós julgarmos que devemos fazer. Porque nós temos dentro da lei nós podemos fazer tudo. Agora, não podemos nos intimidar. Isso sim, não podemos nos intimidar. Nós sabemos que estamos exercendo o nosso direito cidadão e não vamos nos intimidar com os juízes da Suprema Corte, né? Porque a Suprema Corte é importantíssima, ela faz parte da democracia. Sem ela não há democracia. Agora, quem coloca os juízes lá são as pessoas que nós elegemos. Então, você está lá. Pô, sim, mas quem colocou eles lá foram pessoas que nós elegemos. Então, nós temos que participar disso dessa forma, usando o Congresso, acionando o Congresso. Qual é o poder que fiscaliza a Suprema Corte? O Senado Federal, artigo 52 da Constituição. É o nosso papel. Cada estado brasileiro e o Distrito Federal tem 3 senadores. Vamos pressionar os nossos deputados, aqueles que nós elegemos. Vamos lá fazer a nossa parte. Eu acho que nós podemos fazer isso e devemos. Mais do que poder, nós podemos e é nossa obrigação não ter medo de sair para a rua, de fazer as manifestações que nós temos, manifestações que muito nos orgulham como brasileiros. Fomos à rua com veemência, dizendo o que nós queríamos, mas de forma ordeira, respeitando a circunstância. E é isso que nós precisamos fazer novamente. General, quando o senhor falou de 2012, eu fiquei aqui, enquanto te ouvia, refletindo esse momento, né? Já era um momento que eu pude acompanhar em vida adulta, né? O final dos anos 80, eu era apenas um bebê. Mas o que eu percebo é que teve períodos de muita atuação do povo na rua, né? Isso lá no final da década de 80, querendo a direta já, querendo voltar esse processo de eleição democrática, de votação. Depois veio o governo Fernando Henrique, o governo Lula, e aí tinham as manifestações desses movimentos sociais, trabalhistas, de terra, MST e tal. Até que veio o movimento de 2012, o movimento contra esse uso da máquina estatal para corrupção e tal. E aí, depois que tem anos e anos desse governo, ali tinha uma liderança. Essas lideranças, boa parte,
começaram a fazer parte da política. Aí tem Carla Zambelli, que era líder de um movimento, hoje é deputada, tem outros nomes. E essas pessoas hoje são governo, são deputados. E aí a esquerda perdeu força, né, em manifestação. Tu não vê mais manifestação da esquerda, porque eles ficaram enfraquecidos por conta do governo comprovadamente corrupto. Na verdade, comprovadamente eu já tenho até dúvida, né? Porque agora estão comprovando que não era corrupto, né? Isso eu estou entendendo. Estou tentando. Estou entendendo que a justiça que lá atrás referendou que era corrupto, mas agora está dizendo que não é corrupto. Então, assim, a gente como mero mortal, a gente fica em dúvida qual o caminho que é.